é massa dividido por volume. Buraco negro é um lugar que você tem massa tende ao infinito. Massa tende ao infinito. Ah não, cara, não acredito que eu dei esse mole. A última vez que eu vacilei assim foi há 30 anos e foi uma confusão danada. Complicado isso aí, cara. Massa tendendo ao infinito não dá nem para comentar, assim, tão absurdo. Depois vocês pesquisem aí, você que é fã do Sacani, pesquisa aí no ChatGPT, em livro, algum professor, né? Aliás, falando no assunto de fã do Sacani, vocês têm colocado alguns comentários aí dizendo que eu tenho inveja dele, que eu queria saber que nem ele. Assim, não tenho nada contra o Sacani. Eu acho ele um cara muito divertido. Só não dá para aturar coisas que ele fala que caiu de 30 metros e não morreu. Machucou só um pouquinho o ouvido. Isso não dá para aturar. Que 2 mais 2 igual a 5. Não dá. Eu já fui professor durante muitos e muitos anos, né? Não dá para deixar essas coisas passar. Se você que é fã dele, que quer continuar sendo iludido, não tem problema nenhum. É só seguir em frente. Só não assiste o vídeo porque, sabe, não adianta ficar irritado com o que eu estou falando. Como que o Newton descobre o infravermelho? É muito legal essa história. Vou dar um spoiler aqui. Newton não descobriu o infravermelho. Não foi ele. Ele põe um prisma. Quando a luz do sol bate no prisma, vira as cores do arco-íris. Então ele colocou termômetro para cada cor. Então ele sabia que o azul era um valor e tal. Pela temperatura. Qual que foi o problema? Que na hora que acabou a parte colorida, ele continuou colocando termômetro e continuou tendo temperatura. Vamos por partes. Primeiro, a parte do prisma tá certo, é aquilo mesmo. A luz branca bate no prisma e sai um monte de cores na saída. Agora, a experiência do termômetro, ele não fez essa experiência. Quem fez isso foi um cientista chamado Herschel, 2 séculos depois. Tá aí então a imagem. Essa aí é a imagem, é a primeira vez na história que a gente tem a imagem de um fóton. Isso aí é bom que dá para explicar o comportamento dele, né? Na maioria das vezes, né? Ele não conhece do assunto, ele lê alguma coisa a respeito do assunto em algum lugar, ele não consegue entender com profundidade, ele não tem a base científica para entender aquilo, ele junta os pedaços e joga essa titica que jogou para a gente agora. Então, assim, isso aí não é a imagem de um fóton, não é nem de perto, nem de longe nem de perto. Isso aí o que é? Isso aí é um feixe de fótons, milhões de fótons, entrando num meio líquido e mostrando isso para a gente. Então, isso nem imagem de um feixe de fótons é. Para você entender melhor o que eu estou falando, vamos supor que você está assim, no alto de um apartamento, a janela fechada, e eu digo para você, está ventando lá fora. Você consegue ver o vento? Não. Como é que você sabe que está ventando? Se você olhar lá para a árvore, para as folhas estão balançando. Então, o que você está vendo ali é o efeito do vento, não o vento. Mesma coisa aí. Isso aí não é um feixe de fótons, isso aí é o efeito de fótons batendo no ambiente líquido. O nome é quântica, né? Por que essa física ela é quântica, afinal de contas? De onde vem essa palavra? De onde que vem essa palavra? Palavra agora, diga-se de passagem. Palavra lindíssima, não é? Quântico. Quântico, lindíssima palavra. A palavra que quando você fala ela, cara... Quer pagar quântico? Quer pagar quântico. Não, e eu falei aqui pros meninos, cara, qualquer vídeo que você coloca a palavra quântica, a galera clica, cara. Porque é uma palavra que, cara, arrumaram uma palavra bonita, cara. Arrumaram uma palavra. Ele acabou de entregar o ouro pro bandido, né? Essa é a técnica que ele usa muito, né? Essas palavras bonitas, né? Que impressiona, quântico, relativístico, ponte de Einstein, Rosen. Porque a gente que é leigo, né? Não sabe o que significa, fica impressionado. Ele acabou de falar isso daí. Então essa é uma técnica que ele usa demais. A próxima vez que você for perder seu tempo assistindo um vídeo dele, presta atenção, porque quando ele não sabe responder alguma coisa, ele solta uma dessa. Acho que nesse vídeo aqui tem uns pedaços aí que ele faz isso daí. Então, é engraçado isso, né? Muita cara de pau. Ele entrega o ouro, né? Ele faz a bobagem, né? Aí, sei lá se ele não sabe que está falando bobagem, se ele não se dá conta do que ele está fazendo, mas é exatamente isso que ele faz. Ele pega umas palavras bonitas para você clicar. Ele acabou de falar isso daí, né? Aí você, o cara é foda, o cara manja pra cacete. Então, aí... Só que o buraco negro demorou décadas pra gente poder observar um. Foi quanto tempo depois? 1950, né? 50, né? Foi 50 com a radioastronomia, né? O Einstein morre que ano? 30? Como que é? Ele morre antes, então. Ele morre antes. Ele morre antes de saberem que... A gente não precisa saber datas exatas de quando a pessoa nasceu e morreu, né? Mas um cientista, né? Um pseudocientista que se diz cientista, que fala o tempo todo de Einstein, tem que ter uma noção, pelo menos, que Einstein não morreu em 1930 e pouco.
O Einstein morreu depois da Segunda Guerra, com certeza. Isso aí é básico, né? O mundo todo não precisa saber isso, mas quem é da área, quem é cientista, quem fala do Einstein o tempo todo, tem que saber que o Einstein não morreu em 1930 e pouco, antes da Segunda Guerra, né? Pelo amor de Deus, né? A propósito, Einstein morreu em 1955. Viu como é que eu sou inteligente? Eu sou um gênio? É que eu li antes de falar para vocês, tá? Quando aconteceu o Big Bang, a radiação que foi emitida, ela tá por aí, ela tá permeando o universo, mas ela não se perdeu. Eles chamaram isso de radiação cósmica de fundo. Que é o chuviscado da televisão? Que é o chuviscado da televisão. chuviscado. Exatamente. Nossa! Isso aí é uma daquelas coisas impressionantes que algum dia alguém fala e aquela coisa vai se perpetuando e vira verdade. Um cientista tem que verificar antes de falar as coisas. Esse chuvisco que ele vê na televisão não é devido à radiação cósmica. Ou melhor, uma parcela bem pequenininha é radiação cósmica. O resto não é. Então, isso que vocês estão vendo aí na tela agora, esse é o percentual das coisas que fazem com que aquele chuvisco apareça. Observe aí que o valor da radiação cósmica é 1,5%. Se ela sumisse, você ia continuar vendo chuviscos. 4 forças no universo. A força eletromagnética, a força fraca, a força forte e a força gravitacional. A gravitacional, ela é a mais fraca de todas. Ela é a mais fraca? Mais fraca. É a mais fraca. É a mais importante, mas é a mais fraca. Qual que é Agora, mais forte? é a força forte, né? Acho que é a forte. É a forte mesmo. Força forte é das ideias. Por exemplo, por que a gente senta, entendeu? Por que a gente consegue andar? Se você entrar ali dentro, aqui, ó, no ponto de contato, Então você tá a sua indo. mão tá flutuando aqui, ó. Só que é no mundo quântico, né? Muito louco isso. Mas como... Se o Sakai tivesse um diploma de astrônomo, essa seria a hora exata de rasgar o diploma dele. Seria perfeito. Ou qualquer tipo de área da ciência, né? Física, astronomia, química, qualquer uma delas. Por quê? Porque a força nuclear forte não é essa daí, não. A força nuclear forte, né? Ele é o seguinte, você tem um próton positivo, um próton positivo, e eles ficam colados no núcleo. Porque tem os nêutrons que ajudam essa cola. Por quê? Porque todos eles têm a força nuclear forte agindo. Então, eles se mantêm colados no núcleo. Então, essa é a função da força nuclear forte. Ela mantém um núcleo estável. Né? Por que na hora que ele senta, a bunda dele não afunda na cadeira? Né? Por que um se funde na outra? É porque o átomo, apesar de ele ser nêutron, a camada externa são elétrons girando. Então, você forma em torno do núcleo uma camada negativa. A cadeira está aqui, a minha calça está aqui. Então, como os dois são negativos, na camada externa é negativa, um não consegue entrar no outro, porque eles se repelem. Cadeira e bunda não se misturam por isso, por causa da força eletromagnética, e não por causa da força nuclear forte. Força nuclear forte, aí ficar com a bunda colada na cadeira, a verdade é essa, né? Quando o homem foi pra Lua, os caras desenvolveram caneta esferográfica. É mesmo? É. Cirurgia da catarata. Foi desenvolvida na estação espacial. Imagine só por um instante como é que seria criar uma caneta esferográfica dentro da estação espacial. Assim, sabe, matéria-prima, máquina para fazer aquilo, né? Cirurgia de catarata. Imagina um cara deitado numa cama lá, numa maca, e alguém vindo lá com bisturi ou com laser para inventar a cirurgia de catarata. Assim, só pensar nisso é um absurdo, né? Então, assim, a caneta esferográfica ela foi inventada lá pela década de 50, um pouco antes, e a cirurgia de catarata ela foi criada muito, muito, muito antes disso. Existem motores, existe propulsão nuclear hoje. A Voyager usa propulsão nuclear. Né, Vilela? Que nem eu falei antes, né? Bota a pulga da orelha, você ficou espantado, pode ter certeza que ali tem, sabe, esse angu tem caroço. Tem que duvidar mesmo. Porque ele falou outra bobagem. Não existe propulsão nuclear. Não existe. Muito menos na Voyager. É aquela história, né? Ele leu, achou bonito, tirou a conclusão errada. A Voyager leva dentro dela um pedaço de mais ou menos uns 13 quilos de plutônio. Aí ele acha que é propulsão nuclear.
Esse plutônio ele serve única e exclusivamente para gerar calor. Esse calor é transformado em eletricidade que alimenta o equipamento eletrônico. Então, o que você tem ali de plutônio é para gerar eletricidade, não é para propulsão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pô, mas Serjão, tu tá no Vilela? É por isso que você não veio trabalhar?